Beleza. Então já estamos gravando aqui. Eu vou compartilhar a tela para vocês olharem o slide que eu estou olhando. Então aqui, ó, a classe dos insetos, então, o corpo dividido em cabeça, tórax, né, aí a musiquinha ela falava, o corpo dividido em cabeça, tórax, abdômen, enfim. Então depois eu vou mandar o link da musiquinha para vocês. E aí, eles têm 3 pares de patas. Eles podem ter uma ou 2 pares de asas, né, a mosca, por exemplo, ela tem um parzinho só, né, então, alguns outros insetos têm 2 pares, né, e tem inseto que não tem nenhum, como, por exemplo, são as formigas. Tô vendo direitinho o slide, né? Os insetos, gente, eles surgiram há aproximadamente 350 milhões de anos, né, e são os primeiros animais voadores da Terra. Então foram os primeiros, antes, né, os indivíduos estavam lá no meio aquático, e a gente pensar numa escala evolutiva, quem foi o primeiro que voou foram os insetos, tá. E eles têm muito sucesso nos ambientes que eles vivem, então tem inseto adaptado a diferentes ambientes. Vou ver se tem alguém aqui que quer entrar. Se tem alguém bloqueado. Acho que não tem não, não bloqueei a sala. Deixa eu só olhar aqui, gente. Não tem. E eles também têm essas antenas, elas são sensoriais, então estão ligados a a sentir o meio que eles vivem, ok? Um par de antenas. Então quem a gente tem aí? As borboletas, os mosquitos, as baratas, tá. Então tem a foto aí de uma anatomia de um inseto, com a cabeça dele aqui, ó, mostrando, depois a gente vai ver essa parte aqui, os ocelos, essa outra parte aqui é o tórax e a partezinha de baixo, ela é chamada de abdômen. Tô vigiando aqui se a sala não bloqueou. Aí aqui a gente tem a anatomia, desses animais, em relação às asas. Então a gente tem aqui as asas, desses animais. Espera aí, gente, a sala tá bloqueada, espera aí. Não tem. Toda hora tá aparecendo aqui Leonardo alguma coisa. Leonardo, você tá levantando a mão? Estranho. Aparecendo seu nome aqui.
vai entender, né. Ai, beleza, vamos voltar então. Aí a gente tá mostrando aqui a anatomia então dessas asas. Eh, Aí você pensa assim: "Ah, como é que ele consegue voar?". Eh, Tem que ter uma força bem grande para conseguir carregar seu próprio peso, né. Para isso são animais bem leves, né, gente, que não têm estruturas pesadas, né. Mas mesmo assim, se a gente pensar naquela asa toda fininha, que é muito diferente da asa de um passarinho, né, que é óssea, eh, essa essa anatomia, né, participa dela músculos. Então eles têm estruturas musculares que contraem e distendem-se para poder permitir esse voo. Então, se a gente pensar, né, a questão do besouro, tem uns besouros, aqueles besouros, não sei se vocês já foram na roça, e aí você tá sentada na roça, assim, sei lá, na cozinha, vem um besouro, faz um barulhão, tof, cai aquela bola preta no chão. Aí você pensa assim: "Nossa, como um besouro daquele, um animal daquele, ele consegue voar, né, pesado daquele jeito que inclusive quando ele cai ele não tem, parece que não tem nem estabilidade, né, ele cai que nem um pedaço de fruta que cai da árvore". E é muito interessante. Esse animal, ele tem em suas asas, né, ele tem aquelas primeiras asas são os élitros, ele abre os élitros e ele tem um conjunto de asas embaixo que são extremamente fortes, né, e músculos, eh eh, torácicos, que são de extrema importância para esse tipo de animal, para ele conseguir fazer o voo. Então, mostrando aí a musculatura levantada e abaixada, do abdômen, do tórax, desculpa, do tórax desses animais, permitindo aí o voo. Aqui a anatomia de um gafanhoto, mostrando aí a boca, né, o esôfago, que vai ligar aí até os secos gástricos, né, que são tipos de, eh, tipos de estômagos, eh, mostrando que tem glândula salivar também, produzindo aí a saliva. Inclusive é nessa saliva de alguns, por exemplo, insetos, é que contém enzimas que na hora da hematofagia, então vamos pegar aí um pernilongo, na hora da hematofagia, nessas salivas há enzimas que impedem a coagulação do sangue. Então, fazendo com que na hora da hematofagia, essa fêmea, ela sugue o sangue de forma líquida, que não ele, ao entrar em contato com o ar, ele vai coagular, né, naturalmente. Então, graças a essas enzimas que tem na saliva, que são enzimas que são possíveis para que esse animal ele consiga se nutrir, é importante, para ajudá-lo ali no processo digestório. E esse animal aí, no caso também, que não é um hematófago, mas ele também se alimenta via boca, né, a digestão dele é interna, então ele, mastiga, né, o alimento, ele engole o alimento e ele passa por um tubo digestório e sai lá no ânus, né, mostrando o sistema digestório dele completo. Ele tem um conjunto aí de corações, que vai bombear o sangue, o sistema deles é aberto, tá, o sistema circulatório é aberto, sistema lacunar que chama, né, alguém lembra? A gente já estudou essa parte aí, né. Que é um sistema circulatório aberto? Alguém pode escrever aí para mim? Sistema circulatório aberto? Sistema circulatório lacunar? Quem pode falar aí pra gente? Não, não lembra não? Ninguém? O que é um sistema fechado? O sistema fechado é que o sangue, ele corre entre os vasos sanguíneos, né, e ele não sai desses vasos sanguíneos. O sistema aberto, o sistema circulatório aberto, é um sistema que ele vai por um tubo, mas ele cai diretamente nas células, tá, fazendo com que esse sistema receba o nome de aberto, ok? Estão me ouvindo? Sistema circulatório, tá? Sistema circulatório aberto, sistema circulatório fechado. Então,
os insetos têm sistema circulatório aberto, tá. Tem uma espermateca também, ali essa espermateca João Lucas, você quer falar? Olha só, tá aparecendo aqui essas informações. Eh, e aí essa espermateca, ela é ela é onde a fêmea deixa depositada ali os espermatozoides, para que depois ele vá até uma ooteca, né, que é aonde tá os óvulos dela, e faça a fecundação, tá. Nesse caso aí, eles também são dioicos, né, tem meninos e meninas. Aí, no caso aí, a fêmea, ela é uma fêmea, por quê? Porque eu estou visualizando aí o ovário. Agora que eu me toquei que vocês não estão vendo a imagem, ver se melhorou. Engraçado, pra mim aqui não estava aparecendo. Vê se tá aparecendo pra vocês agora, pra mim atualizou. Ótimo, tá bom. De qualquer forma, vocês têm o slide aí em mãos, né? Tá bom, obrigada. É porque a parte roxa é a parte do estrutural dele, do exoesqueleto, né, é a parte de fora. Então aí a partezinha de dentro, o ovário, né, que eu sei que é uma fêmea, o intestino também que vai ligar até o ânus. E o túbulo de Malpighi, para que serve? Escreve aí para mim. Lá no início do slide, desse slide, né, das aulas anteriores eu falei. Isso aí, órgão escritor, excelente. Isso aí, Fernanda. Beleza. Aí vamos agora para as metamorfoses, né, que esses indivíduos, alguns indivíduos passam, na verdade, desenvolvimento. Então a gente tem aqui 3 tipos de desenvolvimento. Esse primeiro aí que você está vendo, é aquele que não sofre metamorfose, ele é chamado de ametábolo, tá. Exemplo aí, as traças. Então, uma traça filhote, ela é pequenininha, uma traça jovem é essa aí que você está vendo, e uma traça adulta é desse jeitinho aqui, tá. Você consegue perceber, sem ser pelo tamanho, a diferença de uma traça jovem para uma traça adulta? Não, né, por então você não consegue ver essa diferença, tá. Então, aqui são insetos que não sofrem metamorfose. Esse e o termo que a gente usa é ametábulo. Aí a gente tem aqueles que sofrem metamorfose, que são de 2 tipos, tá. Então a gente tem a metamorfose que a gente chama de incompleta, tá, que é a chamada de hemimetábola, hemimetábolo ou hemimetabólica, aonde a gente tem aí um gafanhoto, né, e aí um filhotinho. Quando ele chega na fase jovem, a gente fala que vira ninfa. E depois é a fase adulta. Aí você pode falar assim: "Ah, Fernanda, não tem muita diferença não". Realmente não tem muita diferença entre a fase jovem, que é a fase de ninfa, e a fase adulta, mas apresenta diferença. Mesmo que seja bem pouquinha, mas apresenta. Exemplo, o que que você está conseguindo ver que o adulto tem, que o jovem não tem, que a ninfa não tem? Estão me ouvindo? O que que é possível de isso aí, ótimo. É isso aí, Matheus falou, a Risa e a Fê também disseram asas, ótimo. Mas então você vê, assim, a aparência, aparentemente eles são parecidos, mas você já consegue ver algumas diferenças. Por exemplo, algumas baratas, gente, a adulta dela é daquela cor ali, é acastanhada, que vocês conhecem. Os filhotes
de algumas baratas costumam ser brancos. Aí depende da espécie, tá? Eles costumam ser branco. E por que que é essa cor? Porque é uma ninfa ainda, é uma jovem que ainda está terminando a sua metamorfose, tá? Então, essa aqui, metamorfose incompleta, tá? Então, a gente tem sem metamorfose, com metamorfose incompleta, e a gente tem o que a gente chama de metamorfose completa, ou holometábolo, que é exemplo aqui da borboleta, né. Tinha uma música do Cocoricó, não sei se vocês lembram, ai, super fofa, eu achava aquela coisa mais linda, a música do Cocoricó, que era assim: "Pupa, pupa, pupa, a lagarta vira pupa", ensinando para as criancinhas como que é o ciclo reprodutivo das borboletas, né. Aqui acontece a mesma coisa com uma mosca. Então ela tem uma larva, tem um ovinho, o ovinho eclode, vira larva. Esses animais aí são ovíparos, tá, chuchus? Todos eles. E aí, esse ovinho aí, ele vai eclodir e vai virar uma larva. Essa larva, ela vai comer, 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 né? Então a plantinha aí tem a árvore, ela tá comendo as folhinhas, por exemplo. Depois chega uma hora que ela vai virar um casulo. Esse casulo é o que você tá olhando aí, ó. Aqui, ó, pupa contida no pupário. Uns nomes esquisitos, né, mas seria o casulinho dela. E aí depois ela passa por uma metamorfose, uma outra, né, e vira adulta. Então e vira um mosquito aí adulto ou a borboleta, né. A borboleta vai virar um indivíduo adulto também, tá. Então essas que estão em vermelhinho são as fases jovens, né, desculpa, as fases adultas. Essa fase adulta a gente chama também de ímago. Tá? Ímago. E a fase jovem, aqui, ó, do M-metábolo, a gente chama de ninfa. O que que seria uma ninfa? Seria aquele indivíduo que ainda está passando pela metamorfose, metamorfose incompleta. Dúvidas sobre metamorfose? Tem no seu livro aí também. No? Então tá bom. Vou tocar o bonde aqui. Eu vou dar uma acelerada que eu vou pegar ainda os aracnídeos, ó, os insetos. Vou pegar esse aqui então. Aí a gente tem aqui a classe dos crustáceos. Dentro dos crustáceos, a gente tem indivíduos que são muito importantes para a nutrição humana, né. Então, esses são as iguarias, né, os frutos do mar, e são muito usados, né, na culinária, principalmente nas regiões litorâneas. Então, economicamente, são de extrema importância. Biologicamente também, né, por se tratar de cadeia alimentar, e também, ecologicamente falando, por muitos deles serem bioindicadores, né, eh, de metais pesados, né, de toxinas naquele ambiente. Eles, têm também o corpo segmentado, só que esse corpo segmentado, a primeira porção dele, que é um tórax e a cabeça, ele é fundido, aí a gente chama de cefalotórax. Olha o nome, céfalo de cabeça e tórax de tórax. Então, a cabeça é fundida ao tórax, falando aí cefalotórax. E abdômen, tá? Então, olha aí na anatomia da lagosta, a gente tem aqui um cefalotórax, né? E aqui embaixo eu tenho o abdômen, né? Tô passando o cursor aí para você ver. Lá embaixozinho tem os camarões, tem siris, né? Professora, como é que eu distingo um siri de um caranguejo? Alguém sabe? Como que você consegue identificar siri e caranguejo? Quem sabe aí? Fala pra gente. Tamanho? Será? Cor? Seria mais achatado, professor? Quem que falou isso? Soninho? Não, Kevin. É.
Cá vem. Siri cascudo, né. Então, tem a ver com isso também que você falou, né, o siri, como ele como o se a gente pegar, assim, o caranguejo, né, que ele vive mais no manguezal, ele vive num ambiente mais terrestre ali, misturado, né, com a lama, a presença de água, apesar de ser um ambiente bem aquoso, lamacento, o caranguejo, ele vive num ambiente mais fluido. Então quer dizer o siri vive num ambiente mais fluido, aonde ele precisa de nadar. Então o que que eu vou encontrar no siri e não no caranguejo? Nadadeiras. Olha nessa imagenzinha aqui, ó, essa última imagem, se você observar, olha a patinha dele. A última pata dele é em formato de quê? De nadadeira, não é? Então serve para a natação. A do caranguejo é em formato de pinça, tudo mostrando o ambiente que ele vive. Tudo bem? Dá um ok para mim se vocês entenderam o que eu falei, que às vezes pode ser que falhe, né. Então tá bom. E aí o corpo realmente, Kevin, o corpo dele também, ele é adaptado para a natação. Então ele tem que ser mais hidrodinâmico, né, ele tem que ter uma boa articulação no ambiente aquático, tá. Então, por exemplo, aí a lagosta, né, o camarão, beleza? Esses aí são os bichos que mais pata tem, né. Tem 5 pares ou mais de patas. E também tem 2 pares de antenas, né, essas antenas aí são sensoriais, que auxiliam ele na identificação aí do meio. Então tem aí estão aí os grupos. Aqui tem a anatomia, né, de um lagostim, mostrando aí, eh, o gânglio cerebral, né, o sistema ganglionar, são 2 gânglios, então um gânglio cerebral e 2 gânglios, nervosos. Aí temos o hepatopâncreas, que aí está relacionado à digestão do animal. O animal ele tem um sistema digestório completo, né, mostrando boca e ânus, alguns vasos sanguíneos para ajudar na circulação, o intestino, aí tem um poro genital que está ligado, à liberação, por exemplo, de espermatozoide, ou no caso de uma fêmea, ela é para receber esse espermatozoide. A gônada está ligada à produção de célula reprodutiva, tá? Os gânglios nervosos, as glândulas verdes, né, que está ligada à excreção do animal. Aí a gente tem um outro grupo aqui, que são os aracnídeos. Os aracnídeos também fazem parte, né, do grupo dos artrópodes, a classe, né, aracnida. Tem uma, eh, um bicho aqui muito interessante, que ele parece que é crustáceo, até por causa do nome, mas ele não é um crustáceo. E esse animal é chamado de, límulo. Alguém já ouviu falar? Tá nesse grupo aqui, límulo. Vou escrever aqui no chat para você ver. Límulo. Quem pode falar para ele pra ele, ó, quem pode falar pra gente amanhã desse límulo? Ele é chamado de caranguejo ferradura. Quem pode falar? Hoje eu vou deixar livre, para quem quiser pesquisar. Caranguejo ferradura. Não atualizou aqui para mim, alguém. Não, gente, ninguém pode não? Ah, e essa aí, Yasmin, arrasou. Límulo.
O nome dele é caranguejo. É engraçado, eu escrevi aqui, mas não atualizou. Caranguejo ferradura, tá? Caranguejo ferradura, o nome dele. Pode falar pra gente amanhã sobre ele? Beleza? Aí a gente continua amanhã, né? Deu 12h20 já. Beleza, amores?